Wellington, conta pra gente. Você sempre quis trabalhar na área de TI? Não, não. Quando eu era muito jovem, a TI veio por uma necessidade, né? Eu era jovem, eu sempre fui muito conhecido na cidade, eu sou de Queimados, era uma situação um pouco complexa, né? Fica bem na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, então é uma área um pouco longa, é uma história muito longa de ser contada, mas eu vim de lá e eu queria simplesmente ganhar dinheiro para poder sair com os meus amigos, ir para balada, fazer alguma coisa, né? E essa necessidade surgiu e conforme o tempo foi passando, eu tentei fazer várias coisas. Eu tentei trabalhar como mecânico de automóvel, eu tentei ser vendedor de coisas aleatórias, eu tentei fazer, até plano da Claro, na época eu vendia. Eu trabalhei com muita coisa, até que um amigo meu começou a trabalhar numa lojinha, o nome dele era Maurício, muito gente boa, começou a trabalhar na lojinha de informática lá no centro de Queimados. Grande Maurício! Grande Maurício. E aí, quando ele começou a trabalhar lá, eu comecei a ficar na cola dele. Maurício, consegue para mim uma vaga? Quero muito trabalhar. Na época era montagem e manutenção de computadores. Não existia nada muito complexo assim da área de TI. Inclusive, como eu era do interior do Rio de Janeiro, não se falava sobre programação, sobre nada relacionado, certificação, nada disso. E aí, o Maurício, depois de muito ficar na cola dele, ele falou para mim, olha, tem uma vaga aqui... Santo Maurício! Santo. Essa vaga, ela não vai ser para trabalhar com manutenção. Você vai ser o montador de móveis da loja de informática. E aí eu fiquei naquela, né? Porque a gente tem esse sentimento de achar que, poxa vida, eu preciso já começar com aquilo que eu quero. Vou trabalhar como montador de móveis. Eu não sabia montar nada. Mas montar móveis era para o escritório, para colocar o computador, é isso? De TI. Porque antigamente se vendia aqueles kits multimídia e você tinha que ter um rackzinho lá, um móvel, que aí você colocava o seu monitor, colocava a sua CPU, colocava seu tecladinho, que tinha uma frente de puxar. E eu montava esses móveis para essa loja. Aceitei o desafio, nunca havia montado um móvel na minha vida. E aí eu entrei na loja e eu ficava na cola do chefe. Falava, olha, poxa, o dia que tiver vaga, me coloca lá. E aí eu comecei a fazer cursinho de montagem e manutenção, me preparando para o dia que essa vaga acontecesse. E essa vaga ainda não aconteceu. A primeira vaga que teve nessa loja foi para digitador, que a gente digitava currículos, fazia prospecção, CorelDRAW. E aí ele falou, olha, ainda não tem para montagem e manutenção, mas eu tenho para digitador. Falei, agora que eu vou me destacar, vou parar de montar móvel. Eu saí da montagem ali de móveis e era assim, ó, montagem de móvel, mas eu lavava banheiro, fazia de tudo na loja. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha de 17 para 18 anos, nesse período bem no início ali, onde podia assinar carteira já. E aí comecei a trabalhar como digitação. Depois disso, aí sim, abriu uma vaga, porque a pessoa que fazia a montagem e manutenção dos computadores saiu, e eu comecei a trabalhar lá. Então, dentro da própria trajetória da ABR Informática, que foi a primeira loja que eu trabalhei, um abraço para o Adir Barcelos, lá que é o dono e trabalha lá até hoje, é o dono da loja. E dentro dessa própria loja eu tive minha trajetória ali de evolução, né? Se eu tivesse aguardado para já entrar com montagem e manutenção de computadores, talvez eu nunca nem tivesse entrado na área de TI, porque eu consegui ver um pouco à frente essa oportunidade que eu teria trabalhando lá. E eu ajudei ele a montando lan houses, começou aquela época de lan house, aquele boom de montar máquinas. A gente vendia muito computador, montava muita máquina. E depois de mais ou menos 2 anos trabalhando com ele lá, eu recebi uma oportunidade de trabalhar no centro do Rio de Janeiro. E aí eu saía de Queimados, encarava 2 horas de trem para ir, 2 horas de trem para voltar para casa. E depois desse período trabalhando na WP2 que eu conheci ali certificações de Microsoft, todo esse universo que era gigantesco, que eu só conhecia montar hardware de computação. Tudo que eu fazia era isso. Então foi muito bacana essa trajetória inicial de conhecer o mercado e de entender que havia um universo além daquilo que eu realmente pensava que era tecnologia, que era TI. E aí, partindo daí, aí foi crescendo, aí fui tirando certificações, trabalhando em diversas empresas, até chegar aonde eu cheguei hoje.